tarde, gente. Mais um Riqueza Garantida, garantido. Estamos aqui todas as quintas-feiras, das 16h30 às 17h30, sempre com um bate-papo muito, muito enriquecedor. Eu sempre saio daqui aprendendo mais. E, gente, hoje estou sozinha, abandonada total. Todo mundo está muito chique. Kátia Teixeira e Aníbal Teixeira estão no Em Frente às Feras. Isabela Cosso foi junto com o Murilo, não sei onde, viu? Eles fugiram de mim, minha filha e meu neto. E eu estou aqui com duas pessoas, nossa, para lá de querida. Então, como eu estou sozinha aqui, eu vou fazer aquele bate-papo que só vocês sabem, né? Que eu amo. E lembrando do meu TDAH, que de vez em quando enrosca, que a Aníbal Teixeira falou assim, duvido que você não vai ter. Vamos ver se eu não vou ter mesmo, né? Porque eu não vou me garantir antes de terminar a nossa riqueza de hoje. Mas antes de falar com as meninas, patrocínio, sempre é muito importante. Vamos lá, Instituto Selma Cosso, integra mente, corpo e presença. Casa editorial Be Amazing, onde sua história vira legado e sua escrita gera riqueza. RP Copy, quer criar seu produto digital e fazer vendas todos os dias? Vem com a gente. Tati, estou sentindo sua falta, hein, também. Tilt, sua viagem transformada em autoridade. E agora sim, como diria o Aníbal, com todo respeito, tá todo mundo aí, porque aqui só tem gente fera, e eu vou te falar, fera em todos os sentidos. Porque eu acho que quando a gente fala de NR1, saúde mental, saúde energética, saúde emocional, é primeiro na gente e depois no outro. E eu estou aqui com duas queridas. Vamos lá. Carol. A Carol Martins. Carol Rangel. Carol Rangel. Nossa, por que me veio Martins? Já começou o primeiro TDAH. Um TDAH. Carol Rangel, me desculpa, Carol. Não sei por que eu cismei que era Martins agora. Carol Rangel, olha lá. Ela é especialista em ciência da felicidade e autorregulação por meio do corpo. Isso muito me interessa. Rose Burey, porque o irmão dele é Burey e ela é Burey. Gente, é fantástico isso, não é mesmo? É terapeuta energética, ela faz Theta Healing como ninguém, que eu faço questão de trazê-la cada 2 meses, porque uma vez por mês é muita coisa, tadinha, a cada 2 meses para São Paulo para atender lá no Instituto Selma Cosso com o Theta Healing e Câmara de Cura. E, claro, com a sua energia maravilhosa. Sejam bem-vindas, Carol Rangel e Rose Burey. Obrigada a vocês. E hoje, me conta, primeiro quero saber, assim, eu falei do currículo. Quer dizer, do mini currículo, né? Agora eu quero saber quem é de verdade Rose Burey e Carol Rangel. A hora da verdade. A hora da verdade, porque isso tem a ver com o que nós vamos falar, não é mesmo? Sim. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, o convite de estar aqui hoje, né, de fazer parte desse quadro, juntamente com a Carol, e falar um pouquinho sobre o tema da NR1 tão importante, tão atual, né? Nesses momentos em que nós estamos cada vez mais sendo chamados a cuidar de nós, das nossas emoções. E a Rose Burey é alguém que foi formada de graduação em Ciências Contábeis, né? Então, diretamente lá do mundo das exatas, em um determinado período da vida, percebeu que não é tudo exato, né? Que não precisa ser tudo exato na vida, que a gente tem também, também um ser humano com corpo, com mente, com emoções e também com energia, né? Então, a partir de um determinado ponto da vida em que a vida parece que deu uma bagunçada, né? Foi uma bagunçada maravilhosa, onde eu acabei me redescobrindo como ser humano e acabei me conectando a esse mundo energético e vendo tudo, né? Passando a ter uma nova percepção do todo. Então, a olhar também para além do físico, para além do trabalhador, né? O que é a pessoa, o que constitui aquele ser humano, né? Então, é
nessa integração de todas as partes do ser humano que hoje eu busco também atuar no dia a dia, né? E, primeiramente, me perceber como um ser humano de forma integral, né? Como um ser humano que tem o corpo físico, o corpo emocional, né? Também o corpo energético. E é para isso que eu acredito que eu vim também, né? Para falar hoje, não só voltado ao outro, mas também voltado a si. Legal, muito obrigada. Carol Rangel. Agora eu vou falar todas as vezes para eu decorar. Bom, eu quero agradecer o convite. Primeiramente, por meio da minha amiga Rose, né, que veio, olha, eu tô indo para São Paulo. Eu falei, não, eu vou lá ver você. Ela nem sabia para que era o convite, mas eu quero ver você. Então vamos, né? E aí depois eu falei, conheço você, uau! Não, aí foi aquela sincronicidade, né? Então, quem é a Carol? Eu posso resumir a Carol como uma pessoa que gosta de conversar com pessoas. Uhum. E essa foi uma marca, assim, da minha trajetória. Eu trabalhei muito tempo como jornalista. E como jornalista, o que eu mais gostava sempre foi, desde quando eu trabalhava como jornalista em si, né, em redação, depois quando eu trabalhei como assessora de imprensa, a parte que eu mais gostava era de conversar com os colaboradores. E aí, depois, quando eu entrei nesse mundo do yoga, isso que eu falo, né, da parte energética e corporal, né, que eu entrei no mundo do yoga e, por meio do yoga, eu me curei de uma hernia de disco cervical, no sentido assim, eu nunca mais sentir essa hérnia de disco cervical. Eu sei que o disco nunca mais volta, né? A fisioterapeuta está aqui, né? Mas, assim, ela nunca mais senti dores. Foi em 2019. Ali foi e eu fui entender por que aquilo tudo estava acontecendo na minha vida, em termos de mente, emoção. E aí eu fui ver uma outra coisa na minha vida, né? Comecei a trabalhar com as pessoas e comecei a estudar a ciência da felicidade, tanto no trabalho quanto na vida, né? Uhum. O público de vocês, né, empreendedores, né, eles devem saber que pessoas felizes vendem mais, né? Afinal de contas, quem quer comprar de uma pessoa mal-humorada? Fala a verdade, né? Você até desiste, né? Às vezes você está louco para comprar. E aí a pessoa vai lá, faz uma jornada tão sofrida, a jornada do cliente tão sofrida, que você fala, agora que eu não quero comprar mesmo. Tipo, ou então você tem que querer muito para poder ficar insistindo. E às vezes você nem quer tanto e acaba comprando porque você, como é que se fala? Você se encanta pela energia daquela pessoa com quem você está conversando. E aí, quando eu estudei a ciência da felicidade, eu me formei em Chief Happiness Officer, né? Uhum. Cheguei a gerenciar um departamento de felicidade numa empresa. Eu ressignifiquei tudo isso, né? Toda essa parte do yoga. Eu trabalho com energia Kundalini também, né? Com campos de energia Kundalini. As liberações por meio do corpo. Também Theta Healing faz parte da minha história. O Reiki, né? O yoga é super importante. E aí, então, assim, eu sou uma pessoa apaixonada por essa integração também. Eu acho que essa ideia de que nós somos todos integrados, assim. E quando vem essa... Vou falar um pouquinho, para até falar o que é NR1, né? Todo mundo fala, NR1. Então, a próxima pergunta ia ser essa mesmo. E tá todo mundo meio desesperado, né? Vender NR1 como um custo, né? E eu queria falar assim que, na verdade, já existe um custo, né? Que é o custo dos afastamentos, que é o custo da produtividade. Porque hoje, assim, quando você vai numa empresa, né? Eu trabalho muito com colaborador, então você vê afastamentos por dor na lombar, né? Afastamentos por... ataques de pânico, já vi muito isso, ansiedade, né? Você vê tudo isso acontecendo. E qual que é o custo para a empresa daquele trabalhador que está fora? Às vezes ele precisa repor, ou as faltas, né? Atestado, rotatividade. Então, já existe um custo, né? Que a gente fala assim, que pode até não ser contabilizado, nem todas as empresas contabilizam. E aí, mas é um custo que eu falo que é invisível, mas que gera um custo se as pessoas têm clientes que afeta o atendimento ao cliente.
né? A qualidade do atendimento ao cliente. Porque, assim, o cliente não quer. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa há 20 anos. Você acha que eu quero que ela saia? De jeito nenhum. Tipo, ela é muito engraçada, né? Ela vai e me avisa assim na semana anterior: olha, eu vou viajar por 20 dias, tá bom? Vou lá pro Piauí. Eu quero matar ela, né? Tipo, ela me avisa na semana anterior, mas se eu fazer o quê? Vai, né? Vai. Vou estar te esperando, sofrendo, né? Mas, enfim. Então, o cliente, né? Se você é um empresário, né? E você tem que atender o cliente quer ser atendido de uma forma regular, constante, uma pessoa de confiança. Então, tudo isso quebra um pouco, né, a confiança. Então, eu falo que existe um custo invisível. Então, a NR1, ela vem falar o quê? Vem falar o seguinte, que é a grande dúvida que as empresas ficam, né? Mas é uma coisa super simples, gente. É aplicar um questionário validado internacionalmente, né? A gente já sabe qual que é. Tem 41 perguntas que você aplica de forma anônima. Você vai lá, eles respondem, você mapeia, vê os resultados, elabora um plano de ação, que é um plano de prevenção e de ações coletivas. Eu não vou ter que tratar cada um individualmente. Obviamente, se tiver... O que as pessoas não entendem é o seguinte, é prevenção. Porque hoje o que acontece nas empresas? Eu trato a doença. Sim, então daí eu vou até perguntar para vocês duas, porque eu luto com a história da prevenção há 25 anos, né, pela minha formação. E parece que quando você fala prevenção, as pessoas fogem. Exatamente. Né? A gente não pode falar a palavra prevenção. E é muito interessante que não é só aqui no Brasil. Quando eu dei palestra lá em Portugal, eu percebi que estão muito menos lá. Então, que a gente tinha que abordar de uma forma da lucratividade, da rotatividade dos profissionais, de todo esse tipo de gasto, para daí falar assim, então, a gente tem um método para que isso não aconteça. Né? Então, como que vocês veem as pessoas buscam realmente essa prevenção? Porque o colaborador também tem que ir lá ter essa cultura da prevenção. É claro que eles vai estar tudo elaboradinho, tudo bonitinho. Sim. Mas eu queria saber um pouquinho de vocês, porque nós estamos falando... eu acho que aqui a gente está falando além da saúde mental. Né? E como que a gente pode ajudar a saúde mental em vários campos. No físico, no energético. Está tudo conectado, tudo conectado, né? É tudo uma coisa só. E é legal a gente abordar isso, porque as pessoas... Muitas delas ainda estou com uma dor física, pontual, acabou. Emocional, não. Se ele não valida por um médico, ou os exames não aparecem, pronto. Eu sou louco. Né? Porque ainda tem um pouco dessa cultura. Como que vocês veem tudo isso acontecendo, não só nas empresas, mas... as pessoas que também trabalham nas empresas, que às vezes a gente não está diretamente na própria empresa, mas a gente está um pouco antes. Quando a pessoa está querendo se cuidar, elas vão para a prevenção, elas vão para curar uma dor. Como que é isso? Então, na empresa, né, como agora você tem os mecanismos de proteção, de prevenção, sim, ou quando você cria um departamento de felicidade, que foi o que eu fiz, então, assim... a gente tinha treinamentos e encontros regulares. Então, olha lá. E aí, obviamente, nós, enquanto profissionais, temos que lidar com a frustração que a gente vai fazer um encontro em grupo e que alguns vão aderir e outros não, mas isso faz parte. Sim. Né? Mas o que acontece? Muitas vezes, o que eu vejo é que aquelas pessoas estão tendo contato com alguma coisa assim pela primeira vez. Sim. Então, às vezes, esse pragmatismo, essa racionalidade é também por uma falta de contato. Então, assim, eu evito falar muitas palavras, então eu faço mais exercícios. Então, por exemplo, nessa empresa que eu trabalhei, 90% homens, o que era mais desafiador ainda para mim, que com mulheres era mais fácil de lidar. Sim. Né? Então,
foi muito interessante que no primeiro encontro a gente precisava fazer algo regular. Por isso que a NR1 fala, é algo contínuo. Sim. Primeiro encontro, todo mundo travado, né? Tipo, o que essa pessoa tá fazendo aqui e tal? E eu falando, foi um pouco mais difícil. Já no segundo encontro, a gente fez uma dinâmica que eles choraram, os homens choraram pra caramba, contaram histórias de vida deles, depois se abraçaram no final, pularam, dançaram. Então, assim, olha a liberação aí por meio do corpo, né? Sim. E foi muito interessante, assim, eu tenho os vídeos, né? Num desses casos que um senhor, um gerente, assim, todo sério no dia a dia, ele mesmo puxou os outros gerentes para dançar aquela música. Ele pediu para eu colocar uma música no final, daquela do Bee Gees, como é que é? Eu não sei o nome, mas E ele foi pro meio da roda com os passinhos e todo mundo foi. Uhum. Aí eu apaguei a luz para dar aquela coisa. E eu sou formada em Kundalini Yoga também. Aí eu evito, não falo Kundalini Yoga. Eu fui fazer um treinamento com a equipe de vendas. Aí a gente falou sobre felicidade e vendas. E eu falei, vocês estão muito... vamos movimentar essa energia. Aí a gente fez uma série de exercícios em pé com eles vendados. Eu levei uma venda para cada um. Tipo, mesma coisa, tudo homem. E eles fizeram. Mas eu não falei que... Não... Lógico. Mas eles se sentiram bem com aquilo, porque sentiram aquela questão da energia, da liberação. Então, assim, o que eu vejo, assim, nas empresas, a prevenção só vem de cima para baixo. Se você tem uma direção que faz um programa, que coloca, vocês têm que participar, você não pode obrigar, mas, assim... Você oferece, sim, de cima para baixo, não de livre e espontânea vontade, né? E as mulheres, muita prevenção, né? Rosa pode falar mais, assim, eu lido mais no corporativo com homens mesmo. E homens mais quando já está, assim, num estágio bem de estresse. Essa é o que eu tava... Então, tá vendo? Existe uma dor aí, né? Existe. E você, Rose? A pessoa, ela não está lá dentro da empresa, mas ela vai te procurar, mesmo trabalhando em empresas, né? Ou no próprio negócio e tudo mais. Como que é? Pegando uma fala da questão da prevenção, porque... Por que eu percebo que existe essa resistência, né? Não, esse vai ser um trabalho, um plano preventivo. Tá, mas nem aconteceu... E se não acontecer, né? Então, a gente foi meio que moldado no mundo, né? A partir das crenças e valores de que você precisa confiar muito mais no palpável, no físico, né? Então, eu preciso ver, eu preciso ter isso físico na minha mão, né? Então, a prevenção não tem. A prevenção está lá no campo da hipótese até que se materialize, até que vire físico, né? Questão das dores, né? Então, as dores, elas nascem, elas se originam lá no emocional, lá em algo que ficou guardadinho, que, de repente, você deveria ter exposto, colocado para fora, mas, naquele momento, você preferiu engolir ou guardar a tua opinião e guardou aquele sentimento, aquela emoção. E depois, com o tempo, isso vai acabar se materializando em um sintoma, em uma doença, né? Em algo que vai partir para o físico, né? Que hoje já está comprovado que mais de 90%, pelo menos, né? Nos estudos falam, mais de 90% de tudo tem essa origem, das doenças, né? Tem essa origem emocional, né? Então, isso é importante, quando traz para o físico, né? E as pessoas que me procuram, elas já estão com essa dor no físico, a grande maioria. E aí você vai lá e, através do Theta Healing também, né, vai buscando a causa disso. Às vezes é algo que recebeu como trauma, como uma situação em que foi exposto, né, indevidamente, e a pessoa guarda aquilo e vai guardando, e não tem a noção, não tem a
a credibilidade, porque não está no físico, não está no material, que isso vai se tornar algo pesado no futuro, né? Então, por isso que eu penso que a prevenção pega, né? Não, prevenção não precisa de prevenção, porque não está ali visível, tátil, né? Então, se a gente conseguir colocar com esse viés e que tudo que acontece no nosso dia a dia, ou experiências positivas ou experiências negativas, estão nos moldando, estão construindo nós. Então, por que não olhar? Se tem algo que hoje eu já não estou gostando muito, já não me deixa mais tão confortável, né? Por que eu não posso trabalhar isso de uma forma preventiva para que deixe de acontecer essa situação ou essa sobrecarga, né, de trabalho ou emocional, para que no futuro não se materialize, né, digamos assim, não venha para o físico, né? Então, eu penso que, de repente, esse olhar de que nós, até aqui nós hoje, né, nessa experiência, estamos sendo moldadas pelo que a gente está passando, né, vivendo, né? E vai construir a Rose do futuro, né? Vai construir a Selma, a Carol do futuro. Então, nós, todos os dias, nós estamos escolhendo o que viver, e essas nossas escolhas vão transformar nós naquela nossa versão do futuro. Sim, então, eu achei muito legal. Mas daí, quando você começou a falar, eu comecei a lembrar que nem sempre o espectador sabe o que é Theta Healing e Kundalini da Yoga. Então, eu acho que é legal a gente... Como que vocês poderiam... Eu sei que, assim, até hoje, quando me perguntam o que é eutonia, eu me embolo para falar. E, assim, e quando a gente fala em algo tão abrangente... É um pouco mais difícil, porque é importante sentir, né, do que a teoria. Mas, em poucas palavras, vocês conseguiriam falar para todo mundo o que é isso, para eles se inteirarem um pouco mais e, de repente, falarem, nossa, é um caminho interessante para eu poder me cuidar. Porque, normalmente, a gente só sabe poucas coisas, né? Então, é terapia cognitiva... Jung, psicanálise e academia. Né? Ou fisioterapia convencional, enfim. A gente tem pouco... O reiki ainda as pessoas até sabem, né? Mais pessoas. Mas e o que é? Vamos, né? Eu acho que é legal a gente trazer isso para que as pessoas falem assim, agora ok, então vamos lá. Eu vou deixar o Theta Healing para a Rose, vou explicar o Yoga e o Kundalini que tem relação, tá? Então, vamos lá. Bom, para física quântica, né, para tudo isso, até para o Theta Healing, para todas as terapias, né, para o Reiki, nós somos tudo energia, né, 99,9% energia. Inclusive essa mesa aqui, mas é uma energia que a gente não vê em movimento, né? A gente chama de menos alguma coisa lá. E aí, o yoga ele trabalha com a seguinte premissa de que nós temos mais de 72 mil canais energéticos no nosso corpo, distribuídos em 7 principais centros energéticos, né? Ao longo 6 ao longo da base da nossa coluna até aqui, nosso terceiro olho, e o 7º acima aqui da nossa cabeça. Certo. E se a gente pensar também na acupuntura, que eu gosto muito de associar, né? Quando alguma emoção, alguma crença trava algum canal energético desse, né? Gera uma dor no nosso corpo físico. O que a acupuntura vai lá com aquela agulhinha? Pim, vai lá e destrava aquele fluxo. Então, a gente tem que pensar que tudo que é expansão está sempre em movimento. Tudo que está em contração está parado. Então, a gente quer o quê? Se a gente tem 72 mil canais energéticos, a gente quer que fique fluindo. A gente tem sangue, a gente tem energia, a gente tem água e tem que estar fluindo. Então, quando a gente faz o yoga é para você manter esses canais limpos por meio da respiração, fluindo. E quando a gente trabalha energia Kundalini, a gente fala que é a conexão desses 7 principais centros. Sim. Né? E a conexão do nosso mundo material e espiritual. Do ponto de vista de integração, né? Da gente saber
conciliar a nossa vida terrena e a nossa vida espiritual, no sentido de a gente entender o universo. Então, aí eu vou deixar agora para a Rose. Antes da Rose falar tchan, 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 Denis, você pode soltar o nosso bloco, que é fantástico, que sempre vem uma dica deliciosa e importantíssima da Damares. Denis? Cadê você, Denis? Quando o charme vira vigilância e liderança vira manipulação. Ele cuida ou ele controla? Hoje, no Será que dá match, vamos falar sobre um tipo muito comum nos relacionamentos. O síndico narcisista. Aquele que parece organizado, protetor, responsável, mas que no fundo ele quer mandar em tudo, inclusive em você. Ele não lidera, ele governa, ele não orienta, ele impõe. Ele acredita que sabe sempre mais, que está sempre certo, que precisa supervisionar tudo ao redor. No relacionamento, ele age como um síndico da sua vida emocional. Ele fiscaliza suas amizades, questiona suas roupas, opina no seu trabalho, controla os horários, ele quer relatório da sua rotina. E quando você tenta impor limites, ele chama isso de ingratidão. No começo parece cuidado, mas depois vira uma invasão, depois vira uma prisão emocional. Narcisistas, eles precisam de controle para alimentar o seu próprio ego. Eles não amam pessoas, eles administram territórios emocionais. E você deixa de ser parceiro e passa a ser patrimônio. Relacionamento saudável não tem auditor emocional, não tem dono, não tem gestor de sentimentos. Quem ama respeita espaço, individualidade e autonomia. Então me diz, isso é proteção ou é posse disfarçada de relacionamento? Assim, será que dá match? Síndico narcisista. Uau, hein? Isso... A gente vai fazer a ponte depois do narcisista, mas antes... Rose, conta pra gente, o que é Theta Healing? O Theta Healing. Isso. Pegando aqui a fala da Carol. Da Carol Rangel. Rangel. Agora desculpa, viu? Vou dormir pensando que eu errei. Meu Deus do céu. Então, eu conheci a Carol no Theta Rangel. Healing. Rangel, pelo Theta Healing, né? Então, a gente também faz parte do Instituto Ana Lobo, né? Então, a gente se conheceu lá no presencial em Curitiba, né? O Theta Healing, ele trabalha nessa questão energética, como a Carol falou, que todos nós somos energia, né? Então, nós temos o nosso corpo físico, mas juntinho do físico está ali o energético, né? Sim. Então, ele atua nessas camadas, né? Então, você faz uma meditação que, na verdade, o que é? Você silenciar um pouquinho esse ruído externo, essa ansiedade, esse correr atrás, esse querer que esteja tudo no teu tempo, no teu controle, que as coisas aconteçam da forma como você deseja. Silenciar um pouquinho isso e ver, de fato, o que constitui você, né? E nesse constitui você, existem também essas tal das crenças limitantes, né? O que é a crença limitante? São algumas verdades que você acredita que, de repente, nem são tão verdades assim, ou foram uma verdade absoluta em algum tempo, em algum período, e você construiu a tua vida, moldou a tua vida, as tuas escolhas, a partir de acreditar que aquilo é importante para você. Então, você foi se moldando a partir de coisas que hoje já não fazem mais sentido. E está tudo bem. Todos nós somos assim, né? Sim. Em algum momento da vida, algo foi bem importante para mim e hoje, de repente, não é mais. Então, o Theta Healing trabalha nessa camada energética, olhando para aquilo que já não serve mais e podendo retirar aquele padrão que, de alguma forma, te deixa tão desprestigiado ou descontente e substituir por algo maior, mais elevado. E aí, é como se fosse um reiki. Dá para nós fazer uma analogia com o reiki. Porque o reiki trabalha com a energia.
Então, é nessa camada energética que também olha os chakras, né? Esse alinhamento vai buscando alinhar você de acordo com a tua verdade nesse momento, né? Então, se eu tenho uma fobia, um medo de dirigir, esse medo hoje está me travando, né? Por que eu tenho esse medo, assim, né? Eu não sei por que eu tenho esse medo. Mas lá no passado, pode ter acontecido algo com você ou com a tua família, com os teus ancestrais, que eles acreditaram, por algum motivo, que dirigir era perigoso. Dirigir, se você dirige, você perde a vida, você corre o risco de perder a sua vida. Então, isso foi moldando você. E hoje você tem aquele medo que você não sabe de onde vem. Então, é trabalhar nessa camada mais sutil, energética, para liberar algumas travas que você pode ter na tua vida. Entendi. Então, olha lá. Então, agora a gente vai pegar o vídeo da Damares com o narcisista. E quem se relaciona com uma pessoa narcisista? Qual que poderia ser a dica, o Teta, né? E também o que todas as coisas que a Carol faz, que dá autorregulação, para que ela possa sair disso. Ou, assim, porque muitas vezes a pessoa que está convivendo com o narcisista não consegue sair. Não percebe, né? Às vezes até sabe, mas ele não consegue. Chega na hora, trava. E aí, qual seria uma dica prática, ou se, não sei se é possível isso, mas qual o caminho que vocês dariam, porque pode ter numa empresa dessa forma, um líder narcisista, ou um relacionamento amoroso e tem alguém narcisista, e aí? Sim. Como cuidar da pessoa para que ela reaja e consiga viver com esse narcisismo? Viver ou não, né? A escolha da pessoa. A escolha dela, né? Então, por algum motivo, ela, em algum motivo, escolheu essa pessoa porque era a verdade para ela naquele momento. Mas agora já deixou de ser essa verdade a mais importante. Então, o que você pode estar olhando? Quais são os padrões que estão se repetindo, né? O porquê dessa escolha, né? Qual que é qual que é a frequência que ela está vibrando, né? Então, o que isso vai alterar? Então, você vai olhar para os padrões da vida, de repente, e você pode perceber uma linha, um viés que vai encaminhando a pessoa para tomar esse tipo de escolha, né? E aí, você pode também reorganizar essa parte energética e mudar esses padrões de escolha, né? Mas tudo ao seu tempo. Isso. Cada pessoa é única. Então, os motivos que me levaram a fazer essa escolha, eu, você e a Carol estamos aqui hoje. Mas o motivo de cada uma em estar aqui hoje, fazer essa escolha, é diferente. Pode ser diferente. Então, não tem uma receitinha pronta, porque cada ser é único, né? Então, cada um traz na sua história algo que vai moldando. Então, é olhar de uma maneira macro para os padrões dela, mas de uma forma muito amorosa, olhar lá para o micro, o que é que aquela pessoa em particular pode, né? O que pode estar, qual que é o gatilho emocional, né? Sim. Que está fazendo ela tomar essas decisões, essas atitudes. E aí, no Theta Healing, a gente retira, né? Desprograma, tira aquela programação negativa e substitui por algo positivo. Porque, por mais que a pessoa... vamos usar o exemplo lá do relacionamento narcisista. Ela está vindo nesse relacionamento. Então, ela veio se moldando e está aqui. Né? Então, ela tem esse programa, essa programação até hoje, que, bem ou mal, trouxe ela até aqui. Então, se você vai lá numa terapia e tira esse programa e deixa esse buraco... E aí, o que faz, né? O que acontece? Né? Então, você vai lá e, de uma forma amorosa, substitui aquela programação negativa por algo mais elevado. Com muito amor, para que a pessoa, no tempo dela, reorganize, né, o campo energético, todos os corpos, e reorganize a vida também.
para daí ela, a partir da consciência nova, tome novas decisões e consiga fazer novas escolhas mais pé no chão ou com mais propriedade, com aquilo que é a verdade dela agora, nesse momento, né? Certo. E do ponto de vista do Kundalini, né, a gente tem que olhar por que ela tem essa... É similar, né? Sim, sim. Trabalhar a dependência emocional. Por que existe essa dependência emocional, né? Quais são as feridas emocionais dela por trás disso tudo. E aí vai trabalhar o quê? Muito a região do quadril, que é essa região do chakra básico, chakra sexual e o chakra do plexo solar. Você vai ver que essas pessoas normalmente têm muita dor na lombar. Então, assim, a gente fala assim, faz aqueles exercícios de contração. Um pouquinho mais para perto do microfone. Porque daí a gente já vai fazendo aqui o movimento e vai esquecendo. Né? Exercícios de contração do períneo, fortalecer, fazer exercícios de rebolar. Eu falo assim, sabe aquele qual que é o nome daquele bambolê? O bambolê que a gente fazia? Aquilo, pega um bambolê e vai, dança no escuro, de olhos fechados. Então, assim, normalmente, a pessoa que tem uma dependência emocional, ela está com essa região muito travada, assim. Sim. Sabe? Então, ela tem que trabalhar essa independência. Por isso que eu falo, na verdade, o Theta Healing, o corpo é um casamento perfeito, né? Você está trabalhando a mente, você está trabalhando o corpo, né? Você está trabalhando tudo. Sim. E também, aí você vai pegar o físico, fazer uma musculação. Você está trabalhando o quê quando você está fazendo a musculação? A coragem, né? Então, cada coisa que a gente faz, a gente tem que pensar que virtude que eu estou desenvolvendo para trabalhar aquela dependência emocional também, né? Então, assim, nas suas ações, no seu dia a dia. Então, assim, eu odeio fazer musculação, tá? Já estou na menopausa, já estou lá, mas assim, eu estou lá, a coragem, a força, mas tipo... Pensar nos foco, né? Os arquétipos, né? Vamos já que não vai nu e cru, vamos lá pelo como é que é o efeito secundário na mente. Muito legal, muito legal. E agora nós vamos ver o vídeo da doutora Helena. Denis, por favor. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um quadro Café com a Doutora. Vocês sabiam que para realizar uma viagem internacional com o seu filho, é necessário que você tenha a autorização do outro genitor, mesmo se você tiver a guarda unilateral dele? Sim, mesmo com a guarda unilateral do seu filho, é exigido que tenha a autorização do outro genitor para que se possa realizar viagens ao exterior e até para a emissão desse passaporte. E caso o genitor não forneça a autorização para essa viagem, é possível realizar o pedido do suprimento dessa autorização por meio judicial. Caso você deseje realizar uma viagem internacional com o seu filho e não possua autorização do outro genitor, procure um advogado de sua confiança. E esse foi o quadro dessa semana e espero vocês na semana que vem. Uau, hein? Sempre com muito conteúdo, eu não sabia disso. E a gente vai aprendendo. E tem tudo a ver ali com o que a gente está falando, né? E complementando com o que vocês falaram, que não tem jeito, eu preciso falar também. Porque cada um, eu acho que vai complementando, né, o olhar. Mas é muito importante que, assim, fazer, claro, esse movimento, né, das rotações, da liberação do quadril, mas é importante que a gente tenha a estrutura dessas pernas e desses pés para que te traga, a gente chama de grounding, para que te traga para o chão, para que você possa falar assim, tô bem firme, tô bem, tô ok, para poder liberar e que vai dar tudo certo, né? Porque quando a gente está sem essas pernas, sem esses pés, aí é um pouco mais difícil dessa liberação, né? Sim. E falando, inclusive, de filho pequeno, puxando o gancho da advogada, é muito importante que vocês que tenham filhos pequenininhos aí em desenvolvimento motor, que engatinhem, não use o andador.
Porque o andador, mais para frente, vai atrapalhar, inclusive no que nós estamos falando. Porque essa pessoa vai travar esse quadril, não vai ter pernas para estruturar isso, e para dar o próximo passo vai ser muito mais difícil. Então, olha só o que o andador faz além da parte motora, do problema de joelho, de pés, de coluna, mas também nós temos aí a questão emocional. Né? E aí... Ai, gente, a gente vai ficar até amanhã aqui, tá? Porque eu estou aqui com as minhas queridas amigas. A Carol Rangel, tá? Rangel. Aqui. Gente, ela agora nunca não. vai esquecer do meu nome Nunca agora. mais. Aníbal, você vai noite. ver. Ele vai falar, ponto, ganhei. Porque ele falou, tenho certeza que você vai ter problema. Eu falei assim, vou ter nada. Perdi a aposta. E aí eu quero saber assim, então, já que a gente está falando dessa conexão, né? Porque a gente acha eu acho que é muito importante, porque as pessoas, eu tenho falado muito que elas estão desencarnadas, tanto na questão lá das empresas, porque a gente está lá com o intelecto muito grande, as emoções muito à flor da pele e sem as conexões pensar, sentir e agir, né? Então acho que por isso também acho não, né? Mas por isso também burnout, depressão, ansiedade. E aí eu queria saber de vocês ali, né? A importância dessa integração, a importância de, apesar de ir energeticamente, também trazer para a encarnação, para o dia a dia, para que seja um protagonista. Por isso a combinação, né? Por isso que acredito eu que por isso que você foi no Theta, que você foi no Reiki, mas que também vai na Kundalini, para que você possa trazer a felicidade, né? E vocês acreditam... Bom, você é muito mais feliz saindo do racional total, da parte contábil. O que agregou em você e o que você acha, vocês, né? O que você acha que é primordial para o ser humano, além da prevenção, que não deixa de ser, mas o autocuidado? Porque nós temos o narcisista, nós temos aquele que só tem criatividade e não encarna. Temos várias formas corporais que a gente conhece, mas isso, nesse momento, não adianta a gente entrar tão profundamente. Mas qual dica? Porque a Carol já falou que o bambolê, essa geração, não sei se sabe qual que é o bambolê, dos 20 e poucos. Pois é. Preciso até perguntar para a Isabela, porque a Isabela ela é a nossa representante dos 20 aqui. Nossa, fazia muito. Quando eu também. Adorava, gente. Eu também. E faz todo sentido. E essa questão da conexão, o que a gente pode dar de dica simples para as pessoas, além do bambolê? O que a gente pode falar? Porque é difícil quando a pessoa está cheia de coisas pensantes na cabeça, né, de tantos anjinhos e diabinhos, silenciar. Sim. Teria como uma dica prática, fácil, que seria pelo menos um pequeno passo, né, para eles começarem a fazer em casa, porque isso tudo é uma preparação para que eles vão para a empresa de uma forma mais equilibrada, né, da importância dessa felicidade e a importância desse equilíbrio integral. Sim, é algo que eu acredito que é primordial, que traz para o chão, traz para a terra, é o pé no chão, né? Então, quanto mais você conseguir colocar os teus pés descalços no chão, na grama, faça, né? Pode ser 2 minutinhos, 5 minutinhos, mas faça com presença, né? Então, não adianta, não é que não adianta, né? Os efeitos são menores. Se eu tiver com o pé no chão lá, mas aqui no celular mexendo e respondendo algo, vai ter um efeito. Mas se eu conseguir, de fato, me aterrar, colocar o pé no chão ali e, por 2 minutinhos que seja, prestar atenção no que está acontecendo em você, prestar atenção no teu corpo nesse momento, agora, no aqui, no agora, é onde a vida acontece, né? Respira calmo e coloca o pé no chão. Não consigo, descalça. Tira o calçado, senta de um jeito que você gosta e pensa nisso, né? Pensa que você está com o pé no chão, mentaliza isso. É difícil para mim imaginar. Ok, mas em algum momento o teu corpo vai sentir falta de você. O teu corpo vai pedir você,
né? Então, esse é o momento. Vai para teta, mas volta. Medita, mas volta, porque a gente precisa estar aqui, né? Tem uma amiga minha que fala assim, encarna, né? O teto é muito bom, é maravilhoso, mas a vida acontece aqui, agora. Então, é nesse momento. E uma outra dica que, assim, já não é tão... Não sei, né? Não sei se vocês se caracterizem e classifiquem. Que eu acho que é o primordial, a razão do tudo, é o amor. E aonde está esse amor? Dentro de si. Então, não é você amar o outro. Então. É você amar você. Né? Porque o amor transborda, né? E o amor transborda. Então, você só consegue transbordar o que você tem. Então, para você estar aqui, viver aqui e fazer umas escolhas mais coerentes com aquilo que te traz felicidade, para você ter mais jogo de cintura, né? Você se perceber melhor, é o amor, né? Então, um remedinho, uma pílulazinha todo dia de amor, sem ser aquele amor egóico, né? Mas aquele amor que transforma, de dentro para fora. Ai, mas é conversa fiada. Não sei. Pode ser que não seja. Porque a pessoa mais importante da tua vida é você. Quem vai estar contigo do primeiro respiro lá até o último é você. Então, se você não amar essa pessoa que está contigo em todos os momentos, fica mais difícil a jornada. Então, a partir do momento que você se ama de verdade, que você se encontra com você, com o teu amor, você consegue ter um tempo melhor para ir para a academia, você consegue olhar para aquele exercício lá que está difícil. Não atrai narcisistas que vão te maltratar. Exatamente, porque você está numa outra frequência, né? Você está espalhando, né? Compartilhando. Você vai ter um jogo de cintura melhor no trabalho. Vai atrair colegas, né? Numa sintonia mais elevada. E aí, de repente, você vai fazer escolhas mais saudáveis de forma meio que intuitiva, né? Sem pensar o porquê. Mas a partir do transbordar do amor é que eu acredito que é o grande fio condutor para melhores decisões, uma melhor qualidade de vida também. Perfeito. Carol Rangel. É o Carol, agora chega, né? Agora já é só Carol. Eu vou falar um pouquinho também do que eu faço no dia a dia. Sim. Tem também um pouco a ver com o que a Rose falou, né? Porque eu falo que esse desafio é nosso, né? Também, né? Primeiramente, né? Então, eu falo assim, prestar atenção em quanto de tempo a gente perde com coisas que são impermanentes. Eu faço exercício todo dia. E o que é permanente? O amor. O amor que a gente tem pelo nosso filho, o amor que a gente tem pelos nossos pais. E quanto tempo a gente perde com coisas que tiram a gente do sério, que são impermanentes, que vão passar. E aí, esses dias, todo dia eu me pego fazendo essa reflexão, porque às vezes eu estou lá trabalhando e tal, e meu filho fala assim, mãe, olha para mim. Não, mãe, larga o celular e olha para mim, me escuta. Então, e aí você fica assim, tá, seu filho está te falando, o que é permanente aqui? É ele, é nosso amor aqui, nossa relação. Então, essa é a primeira dica que eu acho que a gente tem sempre que se lembrar, né? Nossa, às vezes a gente fica remoendo coisas, meu Deus, assim, né? Você fica, assim, querendo se matar depois, né? Do tempo que você perdeu. Outra coisa também que eu tento todos os dias, tentar fazer uma coisa de cada vez. Nossa, esse é um exercício grande, hein? E quando eu faço, realmente vale a pena, porque eu descubro cada coisa, assim, por exemplo, e coisas banais, tá? Por exemplo, hoje eu vou escovar os dentes e vou só escovar os dentes. Aí eu fico lá, aí eu consigo sentir cada gengiva que dói, a que não tá doendo, coisas que se eu te escovar lá, não percebo. Sim. Às vezes eu me proponho, eu vou andar na rua e não vou pegar no celular, não vou escutar música, não vou procurar nada, eu vou só observar tudo que aparecer no meu caminho. Aí eu tomo cada susto, meu Deus, isso aqui estava sempre aqui quando eu passava.
Então, tentar fazer uma coisa de cada vez, eu acho que é um grande desafio da humanidade hoje. E é uma coisa que eu tento fazer todos os dias. Por quê? Porque às vezes eu me vejo fazendo 1 milhão de coisas até ficar estressada. Sim. E aí, volta tudo. Aí, ou seja, aí a gente fica migrando naquele 880, 880, 880. E a terceira coisa é respirar, né? Então, eu falo, existe uma regra simples. Treinar a respiração para que a gente respire em ciclos de inspirar em 10 e expirar em 10. Ah, Carol, não consigo. Vai treinando até Sim. conseguir, que você vai conseguir. Aí, em 1 minuto, você vai fazer o quê? 3 ciclos de respiração. E aí, você vai ver que ao final disso, você já vai estar... Por quê? Porque vai direto para o cérebro, né? Ele vai, diretamente já diminui o fluxo de ondas cerebrais. Então, isso realmente é uma coisa que eu sinto no meu corpo. Legal. Agora, vamos lá, Denis, para o vídeo da doutora Ieda. Bom, hoje vamos continuar falando de ESG, mas eu vou aproveitar, como nós estamos terminando o mês das mulheres, e vou responder algumas perguntas que vieram no meu Instagram a respeito de como é que o ESG pode fazer com que a gente melhore a relação com os empregadores e como a gente consegue, nós, mulheres, conseguimos nos posicionar de uma forma melhor através do ESG. Na verdade, tudo é uma questão de treinamento. A empresa precisa se conscientizar, a empresa precisa implantar o ESG. Na verdade, existe uma definição do governo de prestação de contas de todas as empresas de um relatório de sustentabilidade. Porém, nem sempre essas empresas implantam e os seus funcionários entendem o que é ESG. A empresa apenas emite esses detalhes, esses dados para o governo, para poder garantir a parte financeira, os seus empréstimos, os seus negócios, né? Porque sem esse relatório emitido, o governo não permite que aconteçam financiamentos e empréstimos, principalmente governamentais. Né? Mas nem sempre as empresas assumem e os seus próprios funcionários não entendem o que é ESG. Então, a minha função é implantar o ESG nas empresas, especificamente na área da saúde, mas também nas empresas em geral, ensinando para os funcionários como trabalhar desde da economia de energia, energia limpa, reciclagem de lixo, tudo isso, até a construção de metas, indicadores para suas empresas. Além disso, a parte de trabalho com a RH, a parte de igualdade de gênero, de raça, a parte de etarismo, tudo isso faz parte do ESG. E hoje, uma parte a mais veio a NR1. A NR1 fala de saúde mental. E isso está ligado diretamente, a partir deste ano, a implantação da NR1 está ligado diretamente ao ESG. Espero ter respondido para vocês. Vai ser um prazer, caso tenham novas perguntas, estarei à disposição e vamos lá. Cada semana uma novidade. Um grande abraço. Muito obrigada, doutora Ieda. É muito interessante como os vídeos acabam conectando com o que a gente está falando, né? A doutora Ieda é uma excelente geriatra e cardiologista, também atende lá no Instituto Selma Cosso e está aqui falando sobre ESG, que até 2030 também tem que estar essas normativas dentro das empresas. E NR1. A Rose queria complementar, e aí eu vou pedir, porque a gente, infelizmente, o papo é bom, mas está acabando. Então, as considerações finais, por favor, e aonde encontramos vocês, e um tiquinho. Então, só um depoimento, na verdade. Quando eu comecei a fazer yoga, né, eu percebi que eu não sabia respirar. Né? Então, eu ficava respirando só naquele pouquinho ali né? Aí, quando era agora, inspire em 6, ia 1, 2 vezes, na terceira vez, já parecia que eu estava passando mal, sabe? Sim. Que ia faltar o ar, né? Então, agora eu estou um pouco melhor já, tá? Você respira já agora? Nem fica roxinha mais? Não. A Isa está me passando alguns exercícios lá que tá... E... se você olhar bem para a respiração, né? Quando você faz essa respiração, você está em presença, né? E já é uma forma de meditar.
Sim. né? Você está prestando atenção só em você naquele momento, né? Então, o simples respirar de forma consciente, já de repente, pode ser um pequeno, grande passo propulsor para estar melhorando essa qualidade de vida do corpo, da mente, das emoções, né? Respira antes de agir, né? Então, só essa complementação, né? Mas que, para mim, foi bem importante aprender a respirar melhor, né? A prestar atenção. E aonde encontramos você? Rose Buri, Rose_Buri no Instagram. Me encontro a cada 2 meses no Instituto Selma Cosso, que eu venho para cá. Ah, eu quero conhecer agora o Vamos, Instituto. Vamos agora? vamos. Você me leva lá agora? Agora não vamos conseguir, porque nós estamos aqui, né? É o aqui e agora primeiro, que senão já pensou? Se a gente já está na ansiedade, não, vamos no aqui e agora, porque não deixa de ser uma meditação ativa, né? Exato. E também pelo online, né? Também tem atendimentos online. E lá na minha cidade, lá no Paraná, Laranjeiras do Sul, também trabalho no Espaço Vida, atendo lá no presencial e no online. Muito obrigada. Carol? Bom, podem me encontrar como Carol Rangel Wellness, porque hoje eu faço mais atendimentos em grupo, eventos de bem-estar, saúde, tanto para o corporativo quanto para eventos de Kundalini, de energia Kundalini, mais ligados mesmo a essa questão do corpo, cacau. Então, atualmente estou mais nos atendimentos em grupo, né? Eu adoro fazer eventos, então sou dessas. Lembra que eu falei que eu gosto de pessoas? Então, sou dessas, tá? Então, vocês me encontram por lá. Queria muito agradecer aqui, conhecer vocês, a participação. É um assunto que eu gosto muito. E foi muito bom, foi muito gostoso. Eu acho que a energia aqui bateu. A energia bateu e espero que a gente tenha passado também essa energia para vocês aí. Eu que agradeço muito, Rose e Carol. Carol, já somos íntimas, que agora chega de falar o seu sobrenome. A gente mora na mesma cidade. Na mesma cidade, pois é. A gente está aqui buscando essa meditação ativa, né? Porque tudo que elas falaram já não deixa de ser uma meditação. Estar no tempo presente. E eu acho que a gente conseguiu fazer hoje uma meditação, porque estamos aqui plenas, conversando de forma inteira sobre assuntos que a gente gosta tanto, e espero que vocês que estão nos assistindo também tenham conseguido estar na plenitude aqui conosco. Se não, repita, a nossa gravação vai ficar no YouTube para que você possa ter essa possibilidade de estar inteira, você com você mesmo, que eu acho que isso é o melhor presente que a gente pode se dar. Meninas, muito obrigada, gratidão. E se quiserem, @Instituto Selma Cosso, Selma com S, COSSO, ou @Selma Cosso, Selma com S, COSSO. E até semana que vem, com o Aníbal, também vai estar junto, porque ele vai perguntar se está todo mundo aí, e eu vou estar aqui com a maior alegria recebendo vocês e quem estiver aqui na banca para a gente bater aquele papo. Um grande beijo, gente, e até semana que vem. Tchau, tchau.